O Anselmo comentou assim: acho injusto ter prazer e a minha esposa às vezes não ter. E isso vai ao encontro de um problema que a gente discutiu muito, que é a ejaculação precoce, né? Tem muita gente que sofre com isso, doutor. Eu fico impressionado o quanto os homens empurram com a barriga a resolução desse problema por vergonha, por receio, ou até às vezes por desconhecer, de não se tocar. Puta, será que a minha parceira ali ficou satisfeita com essa relação? Muitas mulheres procuram, vêm atrás, o meu marido tem. O marido não se tocou, a mulher que tem que ir atrás, tem que ir buscar a solução para o marido, doutor. Sim, uma das grandes incentivadoras para buscar ajuda é exatamente a companhia deste homem com ejaculação precoce, ou seja, um homem ou uma mulher que está com ele e que diz: olha, ou tu busca ajuda ou desse jeito não vai dar mais. Porque uma ejaculação precoce frequentemente abre espaço para traições, uma ejaculação precoce frequentemente abre espaço para discussões, brigas, desentendimentos. E isso tem tratamento, tem solução. Muitos homens nem sabem que tem ejaculação precoce até alguém denunciar para eles: ei, mas espera aí, rápido assim não vai dar, né? Eu saio desmotivado disso, desmotivada dessa relação. E aí eles vão buscar ajuda, às vezes vão buscar ajuda em métodos que não resolvem, vão buscar ajuda em soluções somente pelas vias medicamentosas, e hoje a sexologia mundial traz soluções muito mais fáceis e muito mais assertivas sem usar remédios. E então o que eu sempre incentivo é: tem tratamento, tem solução, e se você sofre com isso, busque o quanto antes a solução. Por quê? Ejaculação precoce, quando não é tratada, não é solucionada, frequentemente o tempo vai ficando cada vez mais curto com o passar dos dias, das semanas, dos meses, e frequentemente desencadeia em situações de impotência sexual. Eu falo isso todos os dias nos nossos canais. Então, ejaculação precoce que não é tratada vai ficando cada vez pior e frequentemente desencadeia uma impotência sexual. Então, não perca mais tempo se você sofre com isso, se conhece alguém que sofre com isso, diga para tratar o quanto antes, solucionar o quanto antes, senão de um problema, daqui a pouco tem dois. O Dr. Marlon é especialista há anos em ejaculação precoce, criou um método que já ajudou, sei lá, assim, 60, 70 mil pessoas de uma maneira natural. E eu fiquei impressionado também, doutor, com o nosso papo, quantas pessoas usam medicamento antidepressivo, gel. É tanto malabarismo para tentar resolver isso, sendo que a solução às vezes é mais simples do que a indústria farmacêutica sugere que é muito mais simples do que se imagina realmente, né? Às vezes tem muita dica no podcast, o principal que a gente fez. O Dr. Mal deu muita dica para você que está acompanhando. Vou deixar um card aqui para você acompanhar a conversa quando o doutor esteve aqui no nosso estúdio, deu excelentes dicas, mas basicamente com técnicas, com respiração, conhecendo o corpo, conhecendo a parte fisiológica, consegue se controlar a ejaculação precoce, né, doutor? Exatamente, a ejaculação precoce se controla absolutamente. A ejaculação precoce tem total solução. Só que nunca ensinam para os homens que é possível controlar. E aí os homens vão para a cama contando com a sorte ou contando que isso nunca vai me acontecer, e quando acontece a gente não sabe mais nem o que fazer. Então, a ejaculação precoce, com alguns exercícios onde a gente ensina a baixar a adrenalina, por exemplo, que a adrenalina é um dos principais, se não o principal combustível de uma ejaculação precoce. Então, tem que baixar a adrenalina. Com exercício, a gente ensina a baixar a adrenalina. A adrenalina, quando vai para a corrente sanguínea, acelera todo o processo envolvido com a ejaculação precoce. Então, vesícula seminal, próstata, todos os órgãos envolvidos começam a se preparar para a ejaculação acontecer e fazem a ejaculação acontecer. Então, esse exercício a gente ensina exercício de respiração, exercício de domínio do ponto de inevitabilidade ejaculatória, que todo homem que não tiver controle desse ponto, e aliás, o escalador precoce ele passa batido no ponto de inevitabilidade ejaculatória, e esse ponto aqui é o ponto em que nenhum homem mais consegue controlar depois que passou. Então a gente ensina técnicas para o controle acontecer antes desse ponto, para que ele não passe desse ponto. Então, a gente ensina outras técnicas de domínio
e controle da excitação. Então, várias técnicas sem nenhum remédio, somente com técnicas da sexologia mundial, que é o que você falou, Diego, tem total solução, e é só exatamente buscar a solução da forma correta. Você que sofre desse problema, meu amigo, não fica sofrendo não, meu anjo. Já tem a solução, um preço super acessível, pouco mais de R$ 1 por dia. Hoje você resolve definitivamente a ejaculação precoce, sem ficar gastando com remédio, com farmácia. Vai ficar gel retardante no podcast que a gente conversou, tem a famosa preservativo retardante. Cara, você pode dessensibilizar sua parceira, não faça isso. Resolva, se dê esse presente, porque o sexo ele tá ligado em muitas questões que não só o prazer. Autoconfiança, felicidade do casal, e são diversos aspectos. E as técnicas, por exemplo, de autoconhecimento e controle, você vai usar em toda a sua vida, cara. Respiração não é só no sexo. Uma respiração, você oxigenar o teu corpo, eu te garanto que você vai usar em todas as áreas da sua vida. No trabalho, aprender a respirar corretamente, momento de tensão, momento de discussão, você tem que aprender a respirar, se conhecer, se perceber. Eu acho que esse, sem dúvida, essa autopercepção é, sem dúvida, um dos principais combustíveis, um dos principais coisas boas desse curso seu, né, doutor? Que é autoconhecimento puro ali que você ensina um homem a praticar, né? Coisas fáceis, ele pode fazer na casa dele, exercícios que ele pode fazer se ele estiver viajando pela empresa, num hotel, em casa, de férias, aonde ele estiver, ele pode fazer essas técnicas, e justamente essas técnicas ensinam ele a ter o controle da ejaculação, porque a ejaculação se controla. Então, uma coisa bem legal, quando o homem consegue o controle da ejaculação, ele melhora a autoestima. Por exemplo, ele vai para abordar alguém, ele vai falar com alguém, ele vai numa festa, ele vai num encontro, ele vai no futebol, aonde ele vai, se ele sabe que ele está bem sexualmente, ele chega diferente, ele se porta diferente. E isso, inclusive, quem está em volta dele percebe. Por exemplo, inclusive, as mulheres percebem homens que sexualmente se portam diferente, que têm autoconfiança, que sabem o quanto podem confiar no seu próprio organismo. A gente passa, a gente expressa isso, mesmo sem falar. Do contrário, quando a gente tem uma disfunção sexual, um problema no sexo, seja ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, às vezes, esse homem já vai com medo na abordagem. E se ela me convidar para ir para casa? E se ela me convidar? Ou se ele... Então, vai com medo, vai com receio, se comporta diferente, se posiciona, inclusive, fisicamente diferente. E isso quem está em volta também percebe. Então, afeta muitas coisas, afeta a autoestima, como eu me vejo, afeta o desempenho no trabalho, para melhor se sexualmente eu estou bem, afeta a relação em casa, fora de casa, com os amigos, afeta tudo, tudo, tudo. Uhum. Teve um comentário do Augusto Portela que ele falou assim: olha a cara do apresentador quando eu falei, você que tem ejaculação precoce. Ele disse que a minha cara nem ardeu. Meu jovem, todo mundo já passou por essa situação de ejacular rapidamente, né? Assim, só que a questão não é uma vez ou outra, né? Assim, eu também já passei por isso e é horrível. É um sentimento de derrota, né, doutor? Só não Puta. ejacula rápido, só não perde uma ereção, né? Só não ejacula rápido, só não perde uma ereção quem não se coloca numa relação sexual, quem não pratica. Aí não tem esse risco. Mas uma vez que você é ativo sexualmente, uma falha, uma ejaculação rápida, uma vez ou outra, tende a acontecer. Agora, quando Claro. isso se repete muitas vezes, tem que buscar tratamento e solução, porque vai afetar negativamente você, essa relação aí. Então, mais uma vez ou outra, acontece com todo mundo. É da E é vida, é muito... do jogo. Mas sabe o que é uma coisa? Tem gente que já se conformou com isso, tá? Tem um outro comentário ali, ó. Todo homem derrama o caldo logo. Principalmente quando se tem uma parceira que excita ao extremo. Outra crença limitante. Tem um detalhe, quando o cabra é novo, realmente você tem um pouco de controle. Mas a partir de certa idade a coisa fica séria. Ninguém segura nada. Doutor Marlon, a idade é fator determinante para a ejaculação precoce, né? Quanto mais velho eu sou, é inevitável. Isso é verdade que Não, ele tá isso falando? não Ninguém é segura nada? realidade. Isso não é uma realidade. A ejaculação precoce ela pode acontecer aos
18, 15, aos 20, aos 25, aos 50, não tem idade, né? Primeira informação. Segunda informação, essa de que derrama o caldo logo, os homens usam até estoura o champanhe logo. Tem algumas expressões que outro dia um cliente comentou comigo que ele, como é que era? Escapava a corrente logo, uma coisa assim. Tem alguns termos, né? Sim. E isso falando que quando a mulher é muito atraente, quando a outra pessoa é muito gostosa, estimulante, sedutora, isso acontece. Isso é mais uma desculpa de quem ejacula rapidamente, porque se ele tiver as técnicas do controle, ele pode ter a pessoa extremamente atraente do lado dele, que ele sabe o que fazer para manter o controle da ejaculação. Botar a culpa na outra pessoa, dizendo que é porque ela é muito estimulante e que eu não consigo controlar, é porque eu não sei as técnicas para controlar. Porque se eu souber a técnica, é tranquilo para ter uma relação sexual com esta pessoa que é muito atraente. É quase como dizer, quase como falar, né, que eu, quando pego um carro com muito motor, eu bato o carro, o problema é do motor do carro. Não, eu que não tinha habilidade com essa potência de motor que tinha na minha mão. Então, eu preciso ter a técnica para dirigir um carro com um motor mais leve e um carro com um motor mais potente. A culpa não é do motor, é eu ter as técnicas ou não para o controle para dirigir bem esse carro. Eu não bato um carro só porque eu estou numa Ferrari. É porque eu, com uma Ferrari na mão, não sabia muito bem o que fazer. Agora, se eu tenho o controle, eu dirijo uma Ferrari, eu dirijo um outro carro com muito menos motor e vai ser um passeio muito legal. E jogador, vamos convenhamos, jogador. Você tá com uma Ferrari e daí vai ser a última vez nessa Ferrari porque você fez um péssimo serviço, jogador. Que isso? Remova já essa crença limitante, porque assim, ó, filho, se você. Olha o que você tá dizendo pro teu cérebro. Analisa a tua fala, jogador. Você é seguidor aqui do Mente Expandida, vamos expandir essa mente aqui, vamos fazer terapia aqui agora. Você tá dizendo que só pode andar num carro mais ou menos? Que isso? Tá com uma Ferrari, filho, desfruta dessa Ferrari e essa Ferrari tem que ficar feliz também. Para você ter novamente essa qualidade, estar com a pessoa que você mais deseja. Rapaz, você tá dizendo pro teu cérebro, não, eu só mereço, eu só dou conta de um nível abaixo. Que isso, filho? Tá doido? Né, doutor? E Vamos andar de exatamente, Ferrari todo mundo? a gente sabe, né, Diego, e todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, que aquilo que você pensa altera suas emoções, e alterando suas emoções, altera todo o seu organismo. Por exemplo, eu ficar preocupado que vou ejacular rápido, eu começo a ficar ansioso. Ficando ansioso, eu libero adrenalina, a adrenalina altera todo o meu organismo. É só um exemplo prático aqui de entender. Agora, eu vou tranquilo porque eu sei as técnicas e tenho o domínio da ejaculação precoce, eu vou tranquilo, fico menos ansioso, libero menos adrenalina, consequência, desfrute da relação sexual. Uhum. Então, a coisa parte aqui, cuidado para a gente não criar crenças limitantes, não pensar ou trazer pensamentos automáticos, crenças errôneas na nossa cabeça, que não vão nos ajudar, não. A gente precisa, sim, buscar a solução disso e absolutamente desfrutar do que a gente tem para desfrutar. Uhum. Teve uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, que a gente falou ali dos riscos de usar gel retardante. Gel retardante a gente já sabe que não é aconselhável, mas tem uma pergunta aqui de um espectador, e os lubrificantes? Normal, lubrificante normal. Ele ajuda, ele atrapalha, porque ele diminui a fricção ali. Como é que é essa questão da lubrificação, doutor? O gel lubrificante, sobretudo, muitas mulheres até utilizam para facilitar a penetração, seja na relação anal ou até de qualquer forma de sexo que possa acontecer, também pênis e vagina e tal, mas ele tira um pouco do atrito. Porém, o gostoso de uma relação sexual é sentir um pouco do atrito, porque é isso que vai dar estímulos nas células aqui. Se eu retiro o atrito, seja com um gel lubrificante, não precisa também machucar, não é essa a ideia. A ideia é deixar sentindo o movimento. Se passa tanto gel lubrificante a ponto de não sentir nada ou muito pouco, qual é a lógica de ter estímulos aqui?
porque a gente precisa estimular para as sensações subirem, o prazer subir, para isso precisa sentir o toque. Então, cuidado quando a gente vai para a solução de ejaculação precoce achando que o negócio está no pênis. Não está no pênis, está aqui, na reeducação dessa velocidade que você muitas vezes fez sem perceber. E eu sempre falo, grande parte, a maioria dos ejaculadores precoces se tornaram precoces quando se estimulavam de forma equivocada lá na adolescência, simplesmente para chegar logo no final, ou até na idade, na juventude já, para chegar naquela parte gostosa do final, do prazer que vem, que é o orgasmo e a ejaculação, e muitas vezes acelerando esse processo, depois de um tempo não conseguiram mais fazer devagar, ou seja, aceleraram tantas vezes que o cérebro ficou condicionado, educado a responder no comportamento daquele jeito. Então, cuidado a gente achar que tudo está no pênis a solução. Provavelmente eu vou me equivocar aí se eu buscar a solução da ejaculação precoce no pênis. Ou seja, se você for para buscar a solução da ejaculação precoce somente no pênis, é provável que você não encontre a solução. Porque não é gel, não é creme, não é pomada que se passe aqui que soluciona definitivamente a ejaculação precoce. Ô, Dr. Marlon, teve um outro comentário aqui que eu achei muito interessante, para vencer uma mulher na cama é somente a base de álcool. É outra coisa que eu achei, meu Deus, rapaz. Essa estratégia, muitos ejaculadores precoces, usam, de fazer uso de álcool, seja de vodka, vinho, uísque, cerveja, o que for. Sobretudo, os ejaculadores precoces, quando começam a experimentar um álcool, eles começam a ver que, opa, parece que deu algum efeitozinho, eles começam a aumentar a graduação alcoólica para que esse efeito seja maior. Então, isso é um risco muito grande, porque eu não posso tratar a ejaculação precoce colocando álcool. Daqui a pouco, duas coisas podem acontecer. Eu posso precisar de álcool em todas as relações sexuais, e daqui a pouco eu posso ficar dependente de álcool. Com certeza. Então, um cuidado muito grande é achar que álcool soluciona a ejaculação precoce. E vou explicar por que isso acontece. O álcool, quando a gente ingere, o álcool, na verdade, é depressor do sistema nervoso central. Então, cérebro, medula espinhal e toda a comunicação que sai aqui da medula, vai para o organismo inteiro, funciona mais devagar se a gente está fazendo uso de álcool. Como ele é depressor do sistema nervoso central, ele deixa a gente mais lento. Só que isso não solucionou, porque a hora que esse álcool for embora, o problema volta. Então, não posso ficar dependente de álcool, nem dependente de um remédio, nem dependente de uma droga, nem dependente de nada para ter uma relação sexual legal. Eu tenho que ter as técnicas, as habilidades, para que eu controle o meu momento de ejaculação. Não dá para depender de nada fora, porque eu posso estar numa festa que ali não tinha álcool. Eu posso estar num momento em que eu não tinha o remédio. Eu posso estar num momento em que droga não estava presente. Ou seja, eu fico amarrado por substâncias externas. Não é saúde isso, e mais, não é liberdade. Liberdade é eu decidir quando eu quero ou não quero ejacular naquela relação sexual. Quando eu quero ou não me encontrar com alguém e poder me entregar sem medo, sem receio, sem ansiedade. Isso só se a gente solucionar a ejaculação precoce com as técnicas que são feitas para a solução da ejaculação precoce. E a gente sabe que o cérebro ele é programado para criar hábitos, né? O cérebro ele quer fazer o menor esforço possível. Então, se você começa, faz uma, faz duas, quando você vê, você não consegue nem mais ter uma relação sexual se você não tiver o aditivo, seja álcool, seja qualquer aditivo que você habitue ali. Se você precisa desse relaxamento, desse torpor para dar conta do recado, tem um problema, precisa cortar isso quanto antes. Sem nem falar de ejaculação precoce, é de sexo mesmo, né? Se você... Essa muleta você não pode usar sempre, como o doutor falou realmente. Tem um outro comentário aqui, ó. Coloquei essas técnicas em prática há 1 ano e 7 meses atrás. Controlo a respiração e afrouxo o músculo pubococígeo, não sei se é assim que se fala. Fico até quando cansar na cama. Aprendi com esse psicólogo. A pessoa aí que faz o seu método, doutor. Que bacana. Te elogiando aí.
Isso é muito legal, assim, eu fiquei também impressionado como o senhor tem seguidores, porque realmente as suas técnicas, o seu método ajuda muita gente. O livro foi um desses, que até deu umas técnicas aqui, a respiração e afrouxar o músculo pubococcígeo, não sei se é assim que se fala. Isso. Então, na verdade, o músculo pubococcígeo ou pubococcígeno, tem autores que escrevem de um jeito, outros de outro, é uma musculatura importante, né, que fica entre os órgãos genitais ali, o pênis, testículos e ânus ali, que quando você contrai, por exemplo, para parar de urinar ou se está no banheiro, contrai ali, você vê esse músculo que está fazendo força. Esse músculo tem uma função primordial no organismo, que é controlar as fezes, controlar a urina, até ajuda as mulheres, inclusive, que fazem exercícios e deixam essa musculatura fortalecida, aumenta, inclusive, a percepção do orgasmo para elas. Tem muitas funções. Mas para a ejaculação precoce, se o seu cérebro estiver educado, se o seu cérebro estiver condicionado, se você treinou o seu cérebro a ejacular rapidamente, que virou hábito, pode estar fortalecido do jeito que for esse músculo, que ele não vai dar conta. Então, saudável é você recondicionar, reeducar essa questão de hábito aí. Isso se faz com técnicas fáceis, facílimas, que estão dentro desse material chamado Controle 2.0 aí. Então, fica a dica. Essa pessoa que se pronunciou aí, eu fico muito feliz, felizaço por ele. Nem sabia, tu vê, uma pessoa tinha 1 ano e poucos meses 1 ano atrás e aí, 7 meses atrás. 1 ano e 7 meses. Fico felizaço por ele. Mas, assim, muitos homens estão aprendendo que com exercícios fáceis conseguem desfrutar de um tempo muito maior e deixar que, inclusive, a parceira alcance o orgasmo antes dele. Isso é muito legal saber. É porque é engraçado, né? Infelizmente a gente vive no capitalismo, né? E as indústrias farmacêuticas não querem que as pessoas descubram que o remédio não tá, que a solução não está em remédios, né? E tá aqui o livro, o exemplo vivo falando que conseguiu, com as técnicas do Dr. Marlon, superar a ejaculação precoce. Eu também fiquei muito feliz, Dr. Marlon. Legal. Posso só fazer um parênteses, Claro, por Diego? favor. É que eu acho que talvez escapou. Eu quis dizer que isso é importante aparecer para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Que se você está condicionado, educado, se criou o hábito, né, da ejaculação precoce rapidamente, você pode ter a musculatura do PC fortalecida o quanto for, que o start vai vir. É isso que eu queria deixar bem claro. Então, até pode fazer exercícios do músculo PC, mas tem que solucionar o que starta a ejaculação. Senão, quando eu vou para uma relação sexual, por exemplo, está muito bom, a excitação está alta, faz a contração do músculo PC, beleza. Para um pouquinho, mas quando volta a penetrar, já vai estar a excitação a top de novo. Então, eu preciso reeducar aqui para que eu mantenha uma excitação sob controle e que eu não fique dependendo de um ou outro exercício somente. Então, só queria fazer esse adendo aqui, esse parênteses, para que, se tiver o PC fortalecido, ok, ajuda para muitas funções, urina, fezes, um monte de coisa, mas precisa reeducar o start, aquilo que starta a ejaculação precoce. Tá bom? Legal. Só isso.